A autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. O tema hoje, doutor, é Fidelidade. fidelidade. Belo tema. Estamos abordando o tema desse livro maravilhoso, Tesouros Libertadores, do Divaldo Franco. E a qualidade máxima de ser fiel é a transparência do caráter, né? Através do qual a conduta externa é a representação natural dos pensamentos e aspirações interiores do indivíduo, sem a utilização de qualquer máscara que lhe disfarce os sentimentos. Porque nós usamos muitas máscaras, né? Sem dúvida. E aqui o texto ele justamente aborda a autenticidade, a fidelidade no sentido da autenticidade. Referimos-nos à autenticidade da forma de viver, sempre compatível com as elevadas expressões da dignidade e da retidão. Não. Tu vê como esse tema fidelidade, tu abriu um leque, né, antes, naquele spoiler que nós estávamos dando. Isso. E como ele tem um leque, abrangente. É abrangente, né? E eu estava brincando contigo, porque a fidelidade no sentido da autenticidade do ser, de a gente ser autêntico, né? Porque é uma coisa que me incomoda muito, quando tu percebe que tu está conversando com alguém e a pessoa tá conversando uma coisa, mas tu sente que ela, no fundo, ela sente outra, né? Sim. Que ela expressa aquilo, é tipo camaleão. Ela está num certo ambiente, ela fala de um jeito. Sai daquele ambiente, vai para outro, muda. Você não vai para o lado da maldade também, doutor? Eu acho que não. Não chega a ser tanto. Acho que não. Eu acho que é um mecanismo de proteção até da pessoa. De né? defesa. De defesa, porque Pode isso ser. a gente aborda no tema, né? É como se a gente se escondesse as nossas dificuldades Isso. na forma de se expressar. Então e outra coisa que a gente quer é ser aceito, né? Principalmente o jovem. O jovem gosta muito ele tem dificuldade de ser aceito nos ambientes onde ele se encontra. É o momento de adaptação De dele. adaptação. E aí ele vai se ajustando ao ambiente e a própria maneira de ser e de pensar ele vai ajustando a forma de pensar de acordo com o ambiente. E tem dificuldade de ser fiel àquilo que ele pensa e sente realmente, né? Até porque ele está num processo de crescimento, de transformação também, né? Já que o senhor falou em jovem, né? Usamos o jovem como uma experiência, mas na realidade, assim, eu acho que, olha o que o texto diz, assim, ó, que vive-se na Terra o período da ilusão, da aparência, da qual se dá relevante importância, né? A aparência, a ilusão da conquista das coisas, como se isso fosse o foco principal da vida. Verdade. Não? E em detrimento do ser, né? Do ser humano, do ser espiritual. Esforça-se por conquistar, esforçar-se por conquistar patamares morais seguros e mais elevados. Né? A busca da gente ser autêntico naquilo que a gente pensa, a gente trabalhar essa retidão de caráter, a dignidade de tudo que a gente faz. Né? Sem medo de ser feliz. Porque a felicidade, ela, para mim, na minha maneira de ver, ela está muito nas conquistas do espírito, coisas superiores, né? Que extrapolam aquela felicidade das conquistas materiais. Bom, tá? falamos juntos até, viu? Juntos, tu vê que Estamos em sintonia. Então, a exibição predomina hoje no ser humano. Então nós temos assim, ó, aqueles bajuladores, né? São pessoas que estão na mídia com destaques. Sim. E que querem se manter num determinado patamar, né, de conquista social e fazem de tudo para se mostrar de acordo com o que ele precisa para manter as aparências. Entende? E até com as tendências, porque hoje isso a coisa é assim, a vida está assim, né? Pensando mais nas aparências do que para o que a gente sente. E isso nas mídias sociais acaba aparecendo muito forte, influenciando as pessoas, ao invés de estimular as pessoas a serem autênticas, né? Tu imagina se eu vou me expressar, né, numa determinada rede, ou seja onde for. Sim. E aí tu te expressa da maneira tua, como tu é. Sim. E daqui a pouco tu não é aceito, tu sofre, né? Então as pessoas acabam que se ajustam, se adaptam, tem esse mecanismo de adaptação. Claro. E tem aqueles afortunados da riqueza
que também vamos supor, usufrui em festivais de extravagâncias das suas conquistas materiais, em detrimento de muitas pessoas passando necessidades, né? Então a pessoa tem dificuldade de enxergar aquele que está passando necessidade e, ao mesmo tempo, ele exacerba a sua riqueza perante a mídia, perante a sociedade, né? Sim. E, de certa forma, trazendo um descompasso do ser real, né? Eu até não estava olhando para o senhor, peço desculpas, mas é que hoje, na abertura do programa, nós sempre temos uma frase de alguma pessoa importante, de alguém que marcou, né, Diego? E olha só, a frase de hoje é do Jaime Caetano Brau. A autenticidade é a maior diferença entre os que são e os que tentam ser. Coincidentemente, é a mesma coisa, porque tem uma lição que dá o texto, assim, ó, que na realidade essas pessoas dão a impressão de que elas são inalcançáveis, eternos no corpo, né? Porque elas não olham a vida do ponto de vista espiritual e não sentem essa vibração da espiritualidade dentro de si. E aí elas, quando chegam naqueles momentos mais derradeiras, onde se aproxima o findar da vida terrena, né? Sim. Aí a pessoa, acertar as contas, aí a pessoa vai se dar conta que ela vai sofrer, vai ser vulnerável, tão frágil quanto aqueles que eles sempre desprezaram durante a vida. Claro. Não? Até mais. Até mais. Então, porque todo mundo vai passar pelas mesmas provas, dificuldades, ou cada um dentro das suas necessidades, das necessidades evolutivas do ser, né? E os filhos, muitas vezes os pais criam naquela fantasia, né? Eles não preparam para a realidade existencial. Então eles não mostram para os filhos a realidade da vida, de como as coisas acontecem pelo fluxo de ideias, né? E os filhos vão se criando sobre o espelho dos pais, mas daqueles pais que se mostram, vamos por assim, para a sociedade de forma de gerar um ambiente em que eles sejam aceitos, né? Então os pais são mais espalhafatosos, eles se mostram mais, e os filhos vão se criando sobre essa ótica e não enxergam a realidade existencial da vida. E aí eles vão para o ambiente de trabalho e seguem usando o mesmo papel, aquela mesma papel, vamos por vamos por teatro, aquela forma de se expressar. Eles vão levando para a vida deles e aí vão enfrentando uma outra realidade, né? E levando alguns baques na vida, porque a vida não é toda essa fantasia. Não é toda essa fantasia. E às vezes a cortina se fecha pra gente, né? Porque a gente começa a vamos supor, executar uma certa peça teatral, que é a nossa vida, e aí ela se desmascara na realidade. E aí quando tu vê o público, você vai embora, né? E tu fica sozinho no palco e as cortinas se fecham para ti. Exatamente. Não? A vida mesmo traz esse retorno, né? Então, a verdade, ela tem urgência em todos os períodos do desenvolvimento intelectual e moral do educando, do jovem, que está sob responsabilidade dos pais. Então, a gente tem que trazer espelhamentos reais para os filhos, né? A gente tem que espelhar a realidade, porque se a gente é fiel àquilo que a gente pensa e que a gente faz na vida, os filhos vão assimilar aquilo, a autenticidade do ser, né? E não vão se criar sobre um falso papel social que a pessoa tem que desenvolver, e sim sobre uma realidade do que a pessoa é. Porque a gente não tem que ter medo de ser autêntico. Claro. E a autenticidade hoje é a maior dificuldade, até entre os jovens, de conquistar amizades, de conquistar vínculos afetivos, porque não é difícil o jovem tá sobre esse modelo, né, em que não existe uma fidelidade de pensamento de ser, da forma de ser, né? E talvez isso seja reflexo também da criação dos próprios pais, que às vezes não conseguem trabalhar esses conceitos da vida, né? Sem dúvida. Então, numa época de comunicação virtual, que a criança ela está muito astuta e tem uma capacidade de assimilação de conceitos muito rápido. É muita informação. É muita informação. Então, a gente não tem que ter medo de chegar e dizer a realidade das coisas para os filhos. Não adianta criar eles sobre
uma redoma de vidro, protegendo e não colocando as dificuldades naturais do próprio desenvolvimento do adolescente. E aí a gente tem que conviver com a verdade dentro do âmbito familiar, né? Com a verdade e com as dificuldades. Sim. E Jesus já enunciou com singular veemência: buscai a verdade vos libertará, né? Claro. Essa verdade, ela é muito importante, porque esse conceito da espiritualidade, da crença em Deus, ela é fundamental no elo familiar. E a família trabalhar essa vivência traz para os filhos uma repercussão positiva muito boa. Claro. Né? E a gente ser coerente com aquilo que pensa e autêntico nos traz uma credibilidade perante a sociedade. É isso que as pessoas não enxergam. Que as pessoas querem socialmente serem aceitas e se preocupam mais na aparência do ser social e se despreocupam de serem autênticas, de se mostrar tal como são. E aí a gente vai aprendendo, vai criando vínculos de acordo com pessoas que realmente pensam de uma maneira positiva frente à vida e que se traz uma construção social de pensamentos, de ideias muito positiva. Porque é uma coisa que às vezes dificulta a gente, porque tu vai numa reunião social e os temas, as conversas, elas se repetem. Tu sai de um grupo, vai para outro e se repetem. Né? E aí tu não vê uma construção de diálogo, de conversa, de um patamar mais... Progressista, mais produtivo, né? Produtivo. Para a vida. É. Então, as palavras, elas, através dos nossos pensamentos, as palavras podem se tornar honestas e os atos corretos, né? Da maneira de pensar. E o hábito de ser fiel às ocorrências é adquirido mediante uma transparência moral e do acolhimento natural da verdade. E se as pessoas agissem assim, a mentira, a calúnia, a traição, o furto, o roubo e diversos aspectos da sociedade diminuiriam, porque se as pessoas são verdadeiras, elas não vão precisar ficar caluniando o outro, mentindo, omitindo, né? Então as pessoas sendo verdadeiras, elas vão se ajustando de acordo com a verdade da autenticidade delas. E essa autenticidade, ela deve ser valorizada nas relações sociais. Certo. Não? Então essa é uma experiência muito positiva. Então nada teme aquele que é fiel, que se nutre do conhecimento real e vive sempre livre de quaisquer amarra. No sentido oposto, a culpa, que é semelhante a uma ave agorenta, cobre com suas negras asas a consciência e o equivocado tropeça na treva da própria inconsequência. Não? Porque todas as vezes que a gente comete atitudes que ferem as leis divinas, não as leis humanas, mas as leis divinas, ela vai ferir no sentimento de culpa e a pessoa, como tu colocou assim, da fidelidade conjugal, a pessoa que tem dificuldade de manter essa fidelidade conjugal, ela vai carregar sempre o sentimento de culpa, né? Sim. E isso vai afetar indiretamente a sua própria vida, existência, né? Não só a vida, extrapolando a vida do casal, mas a própria vida. Porque a pessoa está sempre com aquela coisa na cabeça, né? Está fazendo uma coisa errada. E assim é para tudo na vida, não só nesse sentido da fidelidade conjugal, né? Porque quando a gente não é autêntico, a gente acaba produzindo em nós um sentimento negativo, que isso vai ficar batendo, quer queira, quer não, vai se repercutir um dia na vida, nas coisas que a gente faz. Né? Duas palavras fortes a fidelidade e eu acho mais forte ainda, não digo mais forte, mas no mesmo grau, autenticidade, né? Ser autêntico é ser verdadeiro. Ser verdadeiro. E sendo verdadeiro, a fidelidade ela faz parte da verdade, do ser verdadeiro. Ser né? verdadeiro, exatamente. Muito bem. Parabéns pelo assunto de hoje, doutor. Foi legal. Até a próxima quinta. Vamos